Fala comigo, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Vem comigo, vamos aprender tudo sobre procrastinação nesse vídeo. Então vamos lá. O que é a procrastinação? O que não é a procrastinação? Deixa eu aumentar aqui, para vocês não terem spoilers mais à frente. Acho que já tiveram um pouco de spoiler, né? O que não é procrastinação? Procrastinação ativa, procrastinação passiva, né? Ativa ou invisível. E as raízes. Nesse ponto aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, raízes. Tá bem grosso esse negócio, né? Tá bem grossinho. Vou colocar aqui no 15. Raízes. O que são raízes, Matheus? Vocês vão saber o que são raízes. Quais são as raízes que levam à procrastinação? Só que eu já dou um spoiler aqui bem rápido, que procrastinação não é um fator só, não. A gente olha na internet uma quantidade de vídeos, quantidade de curso vendendo sobre o fim da procrastinação na internet. Se você for no Instagram e pesquisar procrastinação, vai vir um tanto de propaganda depois sobre procrastinação. Vai vir. E aí, geralmente, esses cursos, eles fazem o quê? Eles aportam um ponto só e falam que você tem que rebater aquele ponto. Mas a procrastinação, e aí eu já taco um balde de água fria em muita gente, é muito mais complicada. Porque você não combate a procrastinação. Não tem como. Você tem que combater aquilo que causa ela. Mais à frente a gente vai entender sobre isso, beleza? Então vamos começar aqui. Definição. O que é a definição de procrastinação? Mas eu já sei, eu não preciso disso. Passa? Não vou passar. Porque através da definição, a gente vai abordar dois pontos muito importantes. Que você, muito provavelmente, erra e acha que é procrastinação. Então vamos lá. Definição de procrastinação. Deixar de fazer algo que deve ser feito agora para fazer outra coisa. É isso que é procrastinação. Eu tenho que fazer uma coisa agora, eu deixo de fazer para fazer uma outra coisa. Vou deixar em aberto, porque isso aqui é muito importante aqui, ó, na procrastinação passiva e procrastinação ativa. É muito importante. Então, vamos lá. Por que você odeia tanto procrastinação? 1.1. Por que você odeia tanto procrastinação? Já parou para pensar nisso? Porque eu sempre me pergunto, por que eu tenho que odiar tanto procrastinação? Até mais ou menos ali 2018, eu nunca tinha ouvido falar sobre procrastinação. Em 2010, quando eu formei no ensino médio, ninguém falava sobre procrastinação. Por que começou a falar tanto sobre procrastinação? Procrastinação realmente é o mal do século? Bom, aí vem uma questão. Procrastinação já é algo dito, já é algo comentado há centenas de anos. Tem um livro meu ali, deixa eu pegar ele ali. Se eu achar, achei. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Nesse livro aqui, Sêneca ensina de acordo com os princípios dele, né? Ele ensina como você pode utilizar melhor o seu tempo. E você procrastinar não é uma forma interessante. Então você pensa em Sêneca, Grécia Antiga, né? Já fala sobre procrastinação. Então já é um mal, já é um problema que foi diagnosticado, vamos assim dizer, na sociedade humana há centenas de milhares de anos. Centenas de milhares não, né? Há centenas de anos, há milhares de anos. Então assim, quando você olha para isso, você fala que não é um mal de agora. Então por que agora tem esse tanto problema? Por que agora todo mundo está preocupado? Não, tem que parar de procrastinar. Por que você odeia tanto isso? Porque foi te vendido que isso é ruim. Essa é a verdade. É isso. Foi uma produção de marketing muito grande em cima da procrastinação. É a mesma coisa você pensar, por que eu tenho que comprar um celular que custa 10 mil se eu compro um celular de 2 mil é tão bom quanto o outro de 10 mil? Marketing. Te vendem uma ideia de que aquilo é tão ruim que você tem que resolver. Te vendem uma ideia em relação ao celular que o celular de 10 mil ele vai resolver os seus problemas, só que o outro resolve também. Na procrastinação te vendem a ideia de que ela é a pior coisa que existe, mas não é. E você vai ver. Porque, como eu disse, tem as raízes da procrastinação. E se tem as raízes, é elas que você tem que combater. A procrastinação é só apenas um sintoma. Você odeia tanto por conta disso. Mas por que também? E a gente continua
divagando sobre isso. Existe um sistema que está no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso país, Brasil, que é o sistema neoliberal. Vai falar de economia, vai falar de política? Não. Mas entender por que você odeia tanto a procrastinação é fundamental você entender a sociedade que você vive. Como eu disse, até mais ou menos 2018 eu nunca tinha ouvido falar sobre procrastinação. Começou com os coaches na internet, falando sobre procrastinação importado dos Estados Unidos. Porque aqui ninguém falava sobre isso. Ninguém falava sobre isso. E aí vem esse sistema neoliberal tomando força e dominando toda a sociedade brasileira. E o que o sistema neoliberal fala? Vou dar uma resumida. Basicamente que você, um indivíduo, tem o poder de mudar totalmente a sua vida. Então, você não consegue ser rico porque você não quer. Você procrastina e isso vai te deixar um tanto de problema na sua vida. O sistema neoliberal, ele pega o indivíduo e desloca esse indivíduo da sociedade. Só que o indivíduo, você só consegue entender o indivíduo quando ele é colocado na sociedade. Porque nós, eu, você, nós somos frutos da sociedade que nós fazemos parte. Essa é a realidade. Então, o nosso poder sobre as nossas ideias, sobre aquilo que eu temo, aquilo que eu odeio, aquilo que eu quero, vem da sociedade. A nossa sociedade neoliberal vem e fala o seguinte: você, indivíduo, você vai ter a capacidade de mudar totalmente a sua vida. Um indivíduo mudar totalmente a sua vida. Isso é possível? É. Mas isso é muito provável? Não. Você sozinho não consegue mudar a sua vida. Você vai precisar de ajuda sim. Tem gente que você nem conhece, que tem mais poder sobre a sua vida do que você imagina. Eu acabei de falar do marketing. Por que você quer comprar um celular de 10 mil reais, sendo que o de 2 mil ele entrega a mesma coisa ou até melhor do que o de 10 mil? Porque tem todo um estudo por trás que você não tem conhecimento que manipula suas ideias. E você aceita essas ideias como sendo verdades. Então isso é ruim? Eu não considero ruim, não. Porque ruim e bom, isso vai de indivíduos em indivíduos. O que é ruim para você pode ser bom para mim. Então, eu quero colocar isso na sua cabeça. Você odeia tanto a procrastinação porque foi te vendido que procrastinação é tão ruim. Tem um estudo que fala que apenas 15% dos adultos, eles realmente são procrastinadores crônicos. 15%. Tá, no estudo ele fala que 92% vai procrastinar uma vez na vida. Mas sim, nós vamos procrastinar porque isso é algo natural. O problema é quando a procrastinação se torna crônica na nossa vida. Esse é o problema. Você todos os dias procrastina e é só 15%. Ou seja, se eu te encontrar na rua e você falar eu sou procrastinador, eu vou falar assim, provavelmente não. Porque se 15% realmente é procrastinador crônico, os outros 85% não são procrastinadores crônicos. Você procrastina uma vez ou outra na sua vida. E aí vem a outra questão. É realmente procrastinação? Ou a procrastinação que você está falando é um cansaço? Essa é a questão também. Por quê? Porque nessa mesma ideia da ideia neoliberal, se eu coloco a mudança na sua vida na sua mão, ignoro tudo, desde políticos, desde governos, desde bilionários controlando você, desde redes sociais, desde tudo, coloco tudo na sua mão, você não vai questionar nada. Você não vai questionar o sistema que você está imposto, você não vai questionar o sistema político, o sistema econômico, você não vai questionar nada. Porque foi colocado e vendida a sua ideia de que você é quem controla o seu futuro. Você é quem controla. Realmente é? Imagina se há uma guerra no Brasil. Sei lá, algum país, sei lá, vou fazer guerra com o Brasil, está com uma bomba no Brasil. Você controla o seu futuro nisso? Não. É um governante de um outro país que você nem conhece, pode fazer isso. Mas isso é muito extremo. É muito extremo. Mas as queimadas que está tendo hoje. Queimada pra caralho. E o povo vai falar assim, mas isso daí é natural. Algumas sim são naturais. Só que se você pega umas imagens de satélite, você vê que essas queimadas em São Paulo começou na mesma hora. Isso não é queimada espontânea, isso é uma queimada criminosa. De gente que você nem conhece. E pode estar afetando a sua respiração. Ou seja, o que eu estou querendo falar com isso, né? Como a gente vive em comunidade,
Nós somos afetados pelas ações de outras pessoas. E tem gente muito mais poderosa que nós que afeta nossas ideias, afeta as nossas ações. Você tem que olhar para si e questionar por que eu faço isso, e olhar para a sociedade em volta de você e saber o que está acontecendo na sociedade e como isso reflete na sua vida. É impossível olhar para o indivíduo e falar que o indivíduo é totalmente responsável por aquilo que acontece na vida dele. É impossível. Desde uma simples demissão. A pessoa pode falar assim, mas se você for o melhor no seu emprego, você não vai ser demitido. Mentira. Mentira. E aí vem a questão, o que te faz ter o emprego ou ser demitido não é o seu patrão, é a demanda por aquele serviço. Se a demanda acabar, você vai ser demitido, por melhor que seja você. E são coisas que você não controla. Coloca isso na sua cabeça, por favor. Porque para falar de procrastinação, o quanto você odeia, e principalmente aqui nesse ponto, o cansaço, eu preciso falar da sociedade. Porque as pessoas estão cansadas. A nossa sociedade é uma sociedade de pessoas cansadas. Isso é fato. E aí vem. Muitas pessoas viram para mim e falam assim, eu procrastino. Sério. Pessoas olham para mim, me chamam, me buscam e falam, eu estou procrastinando, eu quero resolver a procrastinação. A primeira coisa que eu pergunto para elas é como que é a vida delas. A rotina delas. Como que é a rotina sua? E as pessoas, algumas conseguem falar, detalhadas como elas fazem o dia inteiro, algumas não. Aí eu passo um exercício para elas. Mas na maioria das vezes, eu diagnostico uma coisa simples. A pessoa não tem tempo de dormir adequadamente. A pessoa não tem tempo de um descanso ao longo do dia. Não tem. A pessoa não tem tempo de fazer um exercício físico, que isso também aumenta a produtividade. E se você não fazer, pode levar à procrastinação, porque você vai ficar mais cansado. Né? Procrastinação, cansaço não, né? Você vai ficar mais cansado, evitando você fazer o que você tem que fazer. A pessoa não se alimenta direito. Antes de falar de procrastinação, a gente tem que cuidar do básico. Antes de você olhar para você e falar assim, eu estou procrastinando, você tem que olhar para o seu básico. Se o seu básico estiver podre, você não vai conseguir resolver nada na sua vida. Então, antes de você falar, eu sou um procrastinador, vamos investigar, ver se você está cansado em vez de procrastinando, porque são coisas diferentes. E aí, voltando àquela ideia. Muitas vezes, eu vejo, né, principalmente esses coaches que falam que você vai ficar rico, um milionário, não sei o quê, colocando a culpa em você, e vem o que eu falei, que eu comecei na ideia do neoliberal, essa ideia de você é pobre por conta de você. Você é um fudido por conta de você. E aí vem, o brasileiro é pobre porque o brasileiro é folgado, porque o brasileiro é um vagabundo, porque o brasileiro não trabalha tanto. E eu fico puto com isso, porque eu conheço gente, e é a maioria das pessoas que trabalham pra um caralho, velho. Trabalham muito mesmo. E não só no horário fixo do trabalho. Eles têm bicos para fazer para complementar a renda. O que faz o brasileiro ser pobre não é a quantidade de trabalho que ele faz. É como o sistema fez o Brasil ser o que ele é. Porque você pensa, olha só, o Brasil é o 8º país, se eu não me engano é hoje, né? O 8º maior economia do mundo, 8º de mais de 200 países. E é uma população pobre. Como assim o Brasil, o país em si, gera tanta riqueza e a população continua sendo pobre? Uma desigualdade social muito grande. Por quê? Porque assim, o Brasil é pobre, o Brasil é vagabundo, o brasileiro é vagabundo, é preguiçoso? Não. Não. Porque a maioria dos empregos que tem no Brasil não são empregos que pagam muito. Não é investido no Brasil que tem realmente empregos de ponta para a população brasileira. Você vai ver a maioria dos empregos são empregos que realmente pagam um salário mínimo. Se eu não me engano, foi em 2022, que eu vi uma pesquisa que falou que se você ganhasse mais de R$ 2.500 ou R$ 2.700, você já ganhava mais que 70% da população. Pô, você ganhar R$ 2.500, 2 salários mínimos, você está mais rico do que 70% da população brasileira. É algo absurdo de você pensar. Então coloca na sua cabeça também. A população brasileira não é folgada. A população brasileira, ela trabalha muito.
E isso tudo tem a ver com o cansaço que eu estou querendo falar aqui, ó, o cansaço. Você muito provavelmente está cansado. E caso esteja pensando, isso é uma mentira, vamos olhar aqui, ó, horas trabalhadas anuais nos países da OCDE. Alemanha. É um país rico? É um país rico. Um país com uma baixa desigualdade social? É. 1.350 horas por ano. Dinamarca, 1.363. Luxemburgo, aí vem Países Baixos, Islândia, Suécia, Áustria, Noruega. Países que são considerados muito bons em relação ao IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Trabalha 1.400 ao longo do ano. E cadê o Brasil que eu não estou vendo aqui, Matheus? Deixa eu ver onde está o Brasil aqui, sendo irônico. Olha aqui o nosso querido país Brasil, 1.936 horas. Pois é, 1.936 horas. Alemanha, 1.350. É 600 horas trabalhadas a mais do que a Alemanha. Ou seja, o brasileiro trabalha muito e ganha pouco. O que faz com que o brasileiro ele tenha que trabalhar fazendo bicos também. Então, eu acho que eu posso dizer que é mais do que isso. Essa quantidade de horas trabalhadas no Brasil ao longo do ano. Por que sumiu? Tá. Por quê? Porque isso aqui é averiguado em relação à média de trabalho e carteira assinada. E os bicos? E o bico que você tem que fazer? Que as pessoas têm que fazer para complementar a renda? Não entra aqui. Então o brasileiro deve trabalhar mais de 12.000 horas por ano. E você provavelmente está cansado. Aí você pensa comigo, Matheus, mas então como que eu resolvo esse meu cansaço? Como que eu sei que eu estou cansado? Existe um exercício que eu passo muito para as pessoas, que é o exercício de monitoramento. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Acho que eu anotei, hein? Aqui embaixo. Ó. Eita, que lindo. Você trabalha muito. Coloque isso na sua cabeça. Você muito provavelmente trabalha muito. Então vamos lá. Como que eu sei que eu estou cansado? Agenda de comportamentos. Aqui embaixo. Ó. Bem aqui embaixo eu não quero dar spoilers do que virá. Mentira, foda-se. Dá spoiler do que vem aí, caguei. Agendas de comportamento. O que é isso? Você vai pegar ali durante uma semana ou 2 semanas do seu dia e vai ver o que você realmente faz, comportamento e hora trabalhada em cima desse comportamento. Você vai acordar. Acordei. Que horas que eu acordei? Você vai chegar, deixa eu passar aqui na frente aqui, ó. Você vai chegar, por exemplo, acordei. Você vai pegar um celular, você vai anotar no bloco de notas, celular, vai pegar um caderno e anotar, e vai colocar a hora que você acordou, sei lá, 6 horas e 06 e 43 minutos. Pode ser exata, pode não ser, mas tem uma média. Aí você vai tomar o café, né? Café da manhã. Você vai anotar o café da manhã. E você vai colocar o início do café da manhã e o término do café da manhã. Início e o término. Você vai colocar que você tomou café às 7 horas da manhã. E seja o início não de você tomar, o início de fazer. Tá? Você vai fazer o café da manhã. Fiz o café da manhã ali, tomei às 7 horas da manhã e terminei de tomar às 7h30. 30 minutos tomando café da manhã. E você vai fazendo isso. Sei lá, de manhã eu estudei. Eu fui na academia. Depois eu fui trabalhar. E tudo colocando o início e o término. Por que é tão importante isso? Porque assim você vai ter uma noção, isso como eu falei ao longo de uma semana, e uma semana que seja realmente rotineira para você. Nada de ser excepcional. Ao fazer isso, você vai ter uma noção. Você vai falar assim, eu estudo aqui de 7h40 até as 10 horas. Realmente eu estou estudando. De academia eu demorei 1 hora por dia na academia. De trabalho, eu pego o trabalho às 13 horas da tarde, né, e largo. E em relação a isso aqui, trabalho, que também é importante, é o horário que você sai do trabalho. Então, vamos corrigir aqui. A pessoa, ela sai do trabalho meio-dia para chegar lá 1 hora e ela chega em casa às 19 no caso. 19 horas.
Aí quando você pega isso aqui, você já vê que são 7 horas. Estou sendo muito camarada, porque as pessoas elas trabalham ali em média de 10 horas por dia, 12 horas por dia, em relação a pegar o ônibus, ir até o serviço e voltar. Quando você faz isso daqui, ao longo da semana, você vai ter uma noção do quanto tempo você realmente gasta com as atividades. E vai ver quanto tempo você realmente procrastina. Você não está fazendo nada, você vai colocar ali, fiquei no sofá. Sofá vendo televisão. Aí você vai ver que você fica 1 hora vendo televisão. Aí você pode pensar, mas isso é ruim, isso é uma bosta, isso é não sei o quê. Não, calma que eu vou explicar que isso não é ruim. Existe uma coisa no nosso cérebro, abre mais folha aí, chamada dissociação. O que é isso? Isso é uma coisa muito importante para o nosso cérebro. Ao longo do nosso dia, vai acumulando estresse, ansiedade no nosso cérebro. E aí você precisa descansar, seu cérebro precisa dissociar. É o momento que você vai ficar vendo rede social. Você vai ficar vendo uma live de NPC. Você vai ficar vendo um filme. Você vai ver uma série. Você vai pegar um livro e ler. O que é isso? É o seu cérebro fazendo com que a sua mente da realidade tenha uma fuga da realidade e vai para um universo totalmente paralelo, onírico, que você vai viajar mesmo, viajar na maionese. Isso é muito bom porque diminui índices de estresse, diminui índices de ansiedade. É algo essencial para você não pirar no seu dia a dia. Se você é uma pessoa que não tem esse momento de descanso, de realmente deixar o cérebro dissociar, e o descanso não é só dormir, você vai chegar num momento que você vai pirar. E aí você vai ter um problema muito pior do que só o cansaço. Você precisa disso. E aí o que eu falo? Ao notar que você está fazendo isso, continua fazendo, mas com horário marcado. Eu vou chegar e vou deitar no sofá, vou ver televisão durante 1 hora. Chega e coloca um cronômetro para você. Se o seu problema é procrastinação, é uma gestão de tempo, coloca um cronômetro para você. Coloquei 1 hora, apitou, levantei e fui embora. Mas você colocou na sua cabeça que aquela 1 hora é realmente para descanso. Você não vai pensar em trabalho, você não vai pensar em problema, é realmente para descanso. Essa 1 hora é para o seu cérebro se desligar de todos os problemas que tem na realidade. E ao fazer isso, você vai ver como sua vida vai mudar. Muda pra caralho. Só que isso, ao falar isso, com todo mundo que me procura e provavelmente com você que está me olhando aqui agora, você vai virar para mim e falar assim, sabe de nada. Por quê? E aí a gente volta a falar na nossa sociedade. O descanso, como ele é visto na nossa sociedade? Ele é muito mal visto. O ócio, o não fazer nada, ele é mal visto. Eu sempre tenho que estar fazendo alguma coisa e sempre tenho que estar mostrando que eu estou fazendo alguma coisa. Eu lembro uma vez, eu estava voltando uma aula de italiano. Fazia italiano quando eu tinha uns 15 anos de idade. Aí minha mãe foi me buscar. Estava lá na porta do passageiro do carro esperando minha mãe abrir o carro e eu estava cantando uma música do Traje a Rigor, que era: eu não tenho nada para dizer, também não tenho mais o que fazer. Quando eu falei assim, eu não tenho mais o que fazer, minha mãe na hora, abrindo a porta, ela falou assim, você não tem nada para fazer não? Eu vou te dar coisa para fazer. Ou seja, eu estava cantando uma música, mas está tão intrínseco lá dentro de nós, que o descanso ele é mal visto, que você não pode cantar uma música que você não tem nada para fazer. Se você ficar deitado no sofá e você morar com alguém, se você morar com seus pais, você ficou deitado no sofá 1 hora e seus pais te viram deitar no sofá, eles vão arrumar coisa para você fazer. Uma vasilha para você lavar, uma vassoura para passar na casa, eles vão arrumar alguma coisa para você fazer. Isso está nas pessoas e também está em nós. E aí no momento que eu descanso, muitas pessoas, e aqui é muito importante prestar atenção, muitas pessoas ao descansarem, elas se sentem mal. Porque pensam, estou gastando tempo à toa. Eu estou perdendo meu tempo à toa. Eu poderia estar fazendo aquilo. Isso é um sinal claro que você já foi contaminado tão fortemente que você vai ter um trabalho, mais dificultoso para conseguir descansar. Porque isso vai te gerar uma dor. Porque as suas crenças são, eu não posso descansar. E aí você vai ter que ressignificar essas crenças por uma crença de, durante essa 1 hora, eu vou descansar.
porque isso vai fazer mais bem para mim do que tentar me forçar a fazer alguma coisa. E faz. O descanso é fundamental para a sua produtividade, para que você realmente faça o que você tem que fazer. É muito importante isso. Eu, por exemplo, eu cochilo todos os dias. Cochilar para mim é algo sagrado. No dia que eu não cochilo, eu fico um zumbi. Eu não faço porcaria nenhuma. Aí, eu já sei, eu preciso cochilar. Então eu vou cochilar. Mas ao longo do tempo, você acha que começou assim? Vou dormir à tarde? No ensino médio, sim. Mas depois que eu fui contaminado com essa ideia de eu não posso deixar ficar parado, foi difícil. Doía. Sentar, deitava ali na minha cama para dormir. Velho, a mente falou assim, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você é um vagabundo. Para com isso. Para de tentar dormir, velho. Você não pode dormir agora, você tem muita coisa para fazer. E aí a mente ficava agitada, eu não conseguia cochilar. Então, com o passar do tempo, eu fui ressignificando. E fui percebendo que sim, o cochilo para mim é algo extremamente importante. A minha produção aumenta muito quando eu cochilo. Eu te recomendo até, quem sabe, fazer um cochilinho. E o descanso também é muito importante, o descanso ativo. Como eu disse, deitar no sofá e ver uma televisão, deitar no sofá e mexer na rede social, o que você quiser para fazer, para relaxar. Mas tem um tempo definido. Não deixe isso te dominar. Você ficar 4, 5 horas ali. Você pode ficar se você tiver feito tudo. Mas tem esse tempo definido de um tempo limite. Eu vou fazer isso durante tanto tempo. Depois eu volto. Beleza? Falei sobre o descanso. É a parte mais longa do nosso vídeo. Já deu 27 minutos. Só sobre descanso. Vamos continuar? Vamos continuar e falar sobre as raízes. O que é raiz, Matheus? Não, ainda tem procrastinação passiva e ativa. Eu esqueci de falar que esse vídeo ia ser muito longo. Muito longo. Deve chegar em 1 hora. Vocês devem chegar aí e ver. Tá? E vai chegar em 1 hora porque eu não vou me adentrar muito profundamente nas raízes, não. Porque cada uma dessas raízes merece um vídeo solo. E eu falo que se eu fosse fazer um vídeo completo sobre procrastinação e falar detalhadamente sobre raízes, esse vídeo teria 10 horas. 10 horas. E eu sei que no YouTube isso não dá para fazer. Então vou dar uma pincelada nas raízes, e aí você pode olhar no meu canal, caso eu já tenha falado de uma das raízes, ou procurar na internet mais profundamente sobre aquelas raízes. Mas o que é raiz, Matheus? Depois eu te falo. Procrastinação passiva e procrastinação ativa. Qual que é a passiva? Passiva é a que você conhece. Você tem que fazer uma coisa, mas você simplesmente não faz. Fica deitado no sofá vendo televisão, por exemplo. Eu tenho que trabalhar. Eu faço o quê? Fico deitado e fico enrolando. Eu não faço aquilo ali. Então você está passivamente perdendo seu tempo. E essa procrastinação ela é muito vista. Porque todo mundo conhece ela. Você provavelmente procrastina desse jeito. Então quando ela acontece, você sabe, estou procrastinando. Então não preciso falar muito dela. Mas é ativa. Ou a que eu chamo invisível. Por que eu chamo de invisível? Porque é muito difícil de você perceber. Pelo menos inicialmente. E como que é essa procrastinação? É quando você tem que fazer, que a gente volta aqui na definição, que eu falei que era importante, você tem que fazer algo agora e você faz outra coisa no lugar. A procrastinação ativa é justamente isso. Você tem que fazer alguma coisa nesse momento. Só que você vai e faz uma outra coisa. E não importa se você tem que fazer essas duas coisas. Se isso daqui é o que você tem que fazer agora, você não pode fazer essa segunda coisa. Exemplo. Uma pessoa ela mora sozinha e ela tem que fazer 3 atividades na vida dela. Estudar, trabalhar e arrumar a casa. São essas 3 atividades que ela tem que fazer. Ao longo do dia ela faz só essas 3 atividades. O trabalho que ela faz, ela não tem como mudar. É sempre o mesmo horário. Então ela pode mudar o horário do estudo e do arrumar a casa. É uma pessoa que quer estudar para melhorar de vida, para ganhar mais. Passar numa prova de um concurso, de uma seleção de uma empresa, entrar na faculdade, alguma coisa assim ela quer fazer, porque na cabeça dela ela falou assim, se eu estudar, eu vou conseguir ganhar mais. Eu joguei um salário mínimo, vou ganhar 3 salários, 4, 5 salários mínimos, então eu tenho que estudar. Então, olha só, ela já sabe que o mais importante para ela é o estudo. Beleza? Fica comigo, vamos continuar. Se o mais importante para ela é o estudo, ela tem que colocar o estudo em prioridade.
Ela não pode colocar o arrumar a casa. E ela fala assim, de manhã eu consigo render mais, então eu vou estudar. E à noite eu arrumo a casa. Só que com o passar do tempo ela muda esse horário. Ela começa a sentir estranho toda vez que ela estuda de manhã. Ela não consegue muito bem ali. Fala assim, quer saber? E foge e começa a arrumar a casa. Começa a estudar, foge e vai arrumar a casa. Com o passar do tempo, ela só arruma a casa de manhã e só estuda à noite. Aí você pode falar, ela não está procrastinando. Ela está fazendo as duas coisas que ela tinha que fazer, além do trabalho que ela continua fazendo. Então ela não está procrastinando. Aí é que tá. Chega o momento da prova, no dia da prova ela vai mal. Aí ela tenta o ano que vem, o ano seguinte, também vai mal. Aí vai outro ano, também vai mal. Com o passar do tempo ela não consegue o resultado que ela queria, ela fala, isso não é para mim. Por quê? Porque se ela colocou prioridade de estudo, ela tem que gastar mais tempo estudando. E ela já tinha visto que na parte da manhã era o melhor momento de estudo. 1 hora de estudo na parte da manhã para ela é o equivalente a 2 horas de estudo na parte da noite. Então se ela estudasse 3 horas na parte da manhã, ela precisaria estudar 6 horas na parte da noite. Só que ela chega em casa lá para 6 horas da tarde. E aí, como que ela vai estudar essas 6 horas? Vai largar às 10 horas da manhã? Da noite, esse estudo, se for direto, coisa que é muito difícil, e ela não sequer percebe que ela realmente está procrastinando, porque simplesmente é uma procrastinação ativa. Ela tem que fazer essas duas coisas e ela faz essas duas coisas, só que o horário foi trocado, e aí ela está procrastinando ativamente. É quando eu arrumo um comportamento, uma ação para fazer, no lugar daquilo que era o mais importante para eu fazer. E eu te pergunto, o que é mais importante para você? Que você não pode deixar de fazer. Quando você coloca isso na sua cabeça, você tem que colocar esse comportamento com um asterisco. Eu não posso procrastinar passivamente, ativamente. Eu tenho que priorizar este comportamento, porque é ele que vai me dar resultado absurdo lá na frente. Ao fazer isso, você para de procrastinar. Essa procrastinação ativa. Beleza? Vamos continuar. Vou dar parte 2, mentira, não vou não. Eu pensei em dividir esse vídeo em parte 1 e 2, porque eu sei que isso aqui vai ser longo. Raízes e multifadorial. O que é isso, né? Raízes. Como eu comecei o vídeo, eu falei que muita gente vai vender curso na internet de procrastinação e aborda um único fator. Só que a procrastinação, ela é muitos fatores, ela é multifatorial. Não é apenas um problema que gera a procrastinação. Não é só isso. Se eu for abordar só um ponto, não, o que é desorganização, então você tem que ser mais organizado. Bom, eu fico desanimado a fazer isso, porque é a pessoa batendo na mesma tecla, e é uma tecla errada, e muita gente compra esses cursos de R$500, R$1.000 sobre procrastinação, que batem apenas de uma tecla. E ao fazê-lo, eles acham que vão ter seus problemas resolvidos. Tentam de todas as formas e não conseguem. E aí essas pessoas se frustram, pensando que o problema é delas, dentro delas. Só que muitas vezes é a pessoa que você segue que não está sabendo te ensinar adequadamente. O problema é o seu mentor. Então, toma um pouquinho de alerta, não estou querendo falar mal de ninguém não, porque provavelmente são pessoas que nem estão pensando em fazer mal para a pessoa, estão realmente querendo ajudar. Mas só que, quando você olha para a procrastinação, estuda mais aprofundado sobre a procrastinação, você percebe que não é apenas um fator. Não é desregulação hormonal no cérebro só, não. Não é só desorganização, não. São vários fatores e, como eu falei, eu vou passar mais rápido sobre esses fatores, porque cada um merece um vídeo sozinho. E dependendo do vídeo, do conteúdo, é 1 hora para cima. Por isso que eu falo que se eu fosse fazer um vídeo sobre procrastinação, demoraria 10 horas, no mínimo, se eu fosse fazer tudo muito bem detalhado. Mas aqui não dá. O YouTube é mais difícil de fazer isso. Primeiro, ansiedade. Primeira raiz. Eu vou bater na mais forte. Ansiedade. A maioria das pessoas procrastinam porque são ansiosas. Porque sentem uma ansiedade. Mas como assim? E olha que interessante e triste ao mesmo tempo. Você precisa ter um certo nível de ansiedade no seu cérebro para você ter uma ação, para você agir. Você precisa disso. Você não pode viver uma vida sem ansiedade nenhuma, porque senão você fica parado demais.
Você precisa ter um incômodo, e esse incômodo é gerado pela ansiedade. É quando você vai fazer uma prova e você fica meio ansioso com o dia da prova chegando. E aí você utiliza essa ansiedade para estudar. Não, a prova está chegando, tem que fazer. Você gera essa ansiedade e você vai estuda. Você vai fazer um campeonato, você vai dedicar mais tempo em cima daquele exercício para chegar no campeonato que você deseja, para conseguir o resultado que você deseja. Então ter um nível de ansiedade é bom, é necessário. Gera um desconforto, e desconforto é bom, porque faz você agir. Só que o problema da ansiedade é que a maioria das pessoas que procrastinam com ansiedade, por conta da ansiedade, tem uma ansiedade muito mais elevada, que gera crises de ansiedade, que geram crises de pânico. A ansiedade até um certo nível é bom. Passou demais, faz você procrastinar. Porque você começa, é muito complicado. O seu cérebro, ele para de funcionar. E essa ansiedade pode vir de um problema do seu passado, um trauma do seu passado. Essa ansiedade pode vir porque a tarefa que você está fazendo está muito além das suas capacidades. Essa ansiedade pode vir por vários fatores. E aí você vai ter que investigar essa ansiedade. E aí vamos lá, como é que eu combato essa ansiedade? Se a gente for pegar o básico, cuida da sua saúde. Exercício físico diminui o índice de ansiedade. Então faça exercício físico. 1 hora por dia. Faça. Vai ser muito melhor para você. Não é um gasto de tempo. É um ganho de tempo. Você vai viver mais, com mais saúde, e vai produzir mais. E vai diminuir sua procrastinação se for da questão da ansiedade. Então faça exercício físico. Se alimente adequadamente. Nutrientes é muito importante. Durma adequadamente. Um dos principais fatores que geram ansiedade nas pessoas é a pessoa não dormir adequadamente. É a pessoa que não dorme bem. Essa ideia de dormir 6 horas por noite, 7 horas, não faça isso. Saiba quanto tempo seu corpo precisa de sono por noite. Ao saber disso, coloca aquilo lá como prioridade, porque se você dormir mal, você nem vai perceber que você dorme mal. Você nem vai perceber. Isso acontece, tem um estudo sobre isso, que fala isso. As pessoas dormem mal ao longo do tempo e não conseguem perceber. Erram muito mais do que as pessoas que dormem bem. E aí você pensa, se a pessoa erra muito mais, como que a produtividade dessa pessoa é muito pior? Como que acontecem outros fatores negativos no cérebro dela, porque ela dorme mal, aumenta muito mais do que uma pessoa que dorme bem. Então vai dormir bem. Só se você pensar em regularizar o básico, como eu disse, se o seu base for podre, não adianta. Se você consertar a base da sua vida, já vai ter um ganho absurdo para a sua vida. E olha que eu não estou falando de tomar remédio, não estou falando de comprar curso, não estou falando nada, estou falando básico. Isso já resolve a ansiedade. Tem outros fatores, sim, você vai ter que talvez investigar de onde vem a sociedade, e talvez você precise de um profissional, um psicólogo para investigar isso daí, que eles vão te fazer perguntas, vão te fazer questionamentos, para que você possa realmente identificar. Por exemplo, lembra do exemplo que eu falei da pessoa estudar, trabalhar e arrumar casa? Essa pessoa, nesse exemplo, eu deixei ele mais básico. Mas se eu falar um pouco mais detalhado disso, toda vez que essa pessoa for estudar de manhã, ativava um gatilho nela. Ela ficava ansiosa e parava de estudar e arrumar a casa. Olha só, a ansiedade gerou uma procrastinação ativa. Ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa. Ela está numa sociedade que fala que o descanso é ruim. Gerou uma ansiedade enquanto ela estava fazendo comportamento. Ela abandona esse comportamento, nem sabendo que está abandonando aquele comportamento, para fazer um outro comportamento. Agora, se ela investigasse, por que eu estou me sentindo ansiosa toda vez que eu estudo? Porque era que meu pai xingava, porque eu me sentia pressionada, porque eu tinha que ser melhor. E aí, quando é investigado isso no passado dela, ela consegue ver, a ansiedade é isso. E começa a combater aquela ansiedade. Você precisa ver qual raiz que te leva à procrastinação. Como eu disse, são muitos fatores. Vamos continuar segundo o perfeccionismo. Eu vou fazer um vídeo sobre perfeccionismo. Pode ficar tranquilo, tá bom? Perfeccionismo. Então, eu já tinha feito um vídeo, talvez esteja no meu canal, dá uma olhada aí. Não sei, vou dar uma olhada também. Mas é um vídeo de mais de 1 hora sobre perfeccionismo, que eu detalho todos os problemas, tudo que leva a pessoa para ser perfeccionista. E qual que é o problema do perfeccionismo em relação à procrastinação? São 2. Primeiro, a pessoa ela faz, só que como não sai do jeito que ela quer, ela abandona e começa de novo.
É a pessoa que nunca termina o que tem que fazer, porque tem que ser perfeito. Isso é um tipo de procrastinação, que leva um círculo para ela começar, porque não tem término. Começa. Não sai do jeito que ela quer, ela não entrega o serviço, ela não finaliza o que ela tem que fazer. Ela só começa e continua, começa e continua, é isso. Perfeccionismo gera esse tipo de procrastinação, mas também gera um outro tipo de procrastinação, que também é associado à ansiedade. É a pessoa que ela fica ansiosa porque ela percebe que ela não vai conseguir entregar tão bem quanto ela quer. Eu tenho que entregar muito bem isso aqui, só que eu não posso deixar isso. Nossa, se a pessoa vê que minha falha aqui e ela fica ansiosa, e aí o perfeccionismo gera ansiedade que gera procrastinação. Uma coisa que vai puxando a outra. Ou seja, quando eu falo que é multifatorial, não é, eu tenho só ansiedade. Você pode ter ansiedade, você pode ter perfeccionismo, você pode ter um outro problema que a gente vai falar aqui ao longo desse vídeo ainda, que já tem mais de 40 minutos, mas vamos continuar falando sobre isso. E aí você vai identificar isso e perceber que você não é tão simples para resolver. É um pouco mais complexo. Perfeccionismo também vem muito questão de cobrança dos pais. Pais que cobram muito de crianças, muito provavelmente fazem os seus filhos se tornarem perfeccionistas. Por quê? Porque os filhos associam esse ser perfeito com amor. O pai fala para o filho, você tem que tirar 10 na prova, você tem que ser o melhor no futebol, você tem que ser o melhor em tudo. Se ele não for o melhor, o pai não parabeniza. O pai xinga, o pai e a mãe, no caso, xinga e exige mais. E aí quando ele vai muito bem, recebe um abraço, recebe um carinho, recebe um amor, sai com os pais. Ou seja, a criança ao longo do tempo ela associa, se eu for perfeita, os meus pais me amam. Se eu não for perfeita, as pessoas não vão amar. Os meus pais não vão me amar. E isso reflete na vida adulta, porque a relação de uma criança com o pai é a coisa mais importante quando ela é criança. Mas quando ela cresce, a figura dos pais perde um pouco da força. Só que aí vem outros. Vem um relacionamento amoroso, marido, esposa, vem amigos, vem os professores, vem os mestres, e essa pessoa quer ser vista como perfeita por toda uma sociedade. O que gera uma pressão muito grande, o que gera uma ansiedade em cima daquela pessoa. E aí a pessoa tem que tratar o perfeccionismo. Como que eu trato o perfeccionismo, Matheus? Se o seu problema for no seu passado, eu recomendo procurar um psicólogo. Vá no psicólogo, dá uma olhada com ele, para ele te ajudar. Mas também pode começar aí com você mesmo a fazer uma coisa que é bem clichê. Bem clichê. Perfeito é melhor do que perfeito. Você começar de propósito, entregar o que você tem que fazer sem estar perfeito do jeito que você quer. Ao fazer essa questão de eu vou entregar as coisas de propósito sem estar perfeito do jeito que eu quero, você começa a combater o seu perfeccionismo. Não precisa ter tudo inicialmente, porque vai doer. Porque como você foi moldado de um jeito, ao fugir desse molde gera dor. E o seu cérebro vai gritar para que você volte para aqueles moldes. No caso aqui, o perfeccionismo. Começa a entregar de propósito as coisas sem estarem tão perfeitas. E eu te falo, é a melhor coisa que você faz. Não só para combater o perfeccionismo, mas porque ao fazer uma coisa, entregar, as pessoas vão criticar e não entenda essa crítica como uma crítica pessoal. Porque quem é perfeccionista acha que quando eu faço uma coisa e há uma crítica, é uma crítica pessoal. Que a pessoa está criticando em vez de ser o objeto que você fez, o objeto do seu trabalho, em vez de estar criticando aquilo ali, você imagina que está criticando a si mesmo, como se aquele objeto fosse parte de você. Não é. Ele está criticando a sua obra. E quando alguém critica a nossa obra, nós podemos melhorar. Isso é fantástico. Tá na minha cabeça, eu acho que vai ser perfeito, eu entrego, mesmo falho, mas eu entrego, as pessoas começam a criticar. Matheus, você podia fazer isso. Matheus, por exemplo, esse vídeo, você podia melhorar a luz. Matheus, você podia melhorar o áudio. Tem um cara que eu converso com ele, o Alexandre, no meu Instagram, e ele vê meus conteúdos. É um cara muito bacana. Aliás, Alexandre, não sei se você está vendo isso aqui, muito obrigado realmente por você me ajudar. E ele é uma pessoa que me critica. E é uma crítica que eu não vejo como uma crítica pessoal. Nossa, você é um bosta. Não. Eu sempre pergunto, você acha que eu posso melhorar alguma coisa? E ele fala, você melhora o seu áudio, estava muito baixo. Eu vou e melhoro o áudio.
Faz mais capas de tal forma. Olha, você esqueceu de tal coisa. Olha, ele me lembra de pedir o like. Aí, Alexandre, lembrei do like. Dá um like aí, por favor. Porque ele me lembra de pedir o like. Eu esqueço de pedir like. De falar assim, se inscreva no meu canal, compartilhe isso aqui com quem você acha que pode ajudar. Eu esqueço, mas ele fala assim, você esqueceu disso aí. E ele fala isso comigo. Ou seja, uma pessoa que está criticando a minha obra, é o conteúdo que eu criei. Ele não está me criticando. E aí eu busco sempre melhorar. Ou seja, se eu entrego uma coisa, vem pessoas com outras visões e completam essa minha coisa que eu criei. E melhorando em coletivo aquilo ali. Você pega ali tudo na sua volta, nada é perfeito. Nada é perfeito. Tirando o katana, né? A espada japonesa, que a primeira versão já foi a versão definitiva. Mas nada é perfeito. Tudo tem aquilo para ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Então, não vem com essa ideia de que tem que ser perfeito. Consiga combater isso. Isso também é aos poucos. A mudança ela é lenta. Quem te promete uma mudança rápida está mentindo para você. Mudança é lenta. Vamos continuar que já tem mais quase 50 minutos aqui. Esgotamento do ego. Se eu não me engano, tem um vídeo disso aí no meu canal, dá uma olhada. O que é isso, esgotamento do ego? Você, ao longo do seu dia, você tem uma energia, como se fosse uma bateria. Deixa eu ver se é uma bateria aqui. Não, não é uma bateria não. Ao longo do seu dia, você tem uma energia na sua vida que você consegue controlar suas ações. Só que todas as ações que nós fazemos na nossa vida vai desgastando essa energia. Todas essas ações. Desde você me ver aqui falando, desde você ver alguma coisa, um passarinho andando, tudo vai gastando energia. E quando a gente acorda, geralmente é o momento em que a gente está com esse máximo de energia. E aí, nessa parte da manhã, é o momento que você pode chegar para você e falar assim, olha, eu vou fazer uma coisa e você se controlar e fazer aquilo ali. Eu vou estudar, eu vou estudo. Eu vou trabalhar, eu vou e trabalho. Eu vou malhar, eu vou e malho. Eu vou arrumar minha casa, eu vou e arrumo minha casa. Você tem muito poder sobre você na parte da manhã. Sua energia cognitiva, sua razão, consegue te dar uma ordem e você fazer. Você consegue fazer isso. Só que com o passar do tempo, essa energia vai baixando e, consequentemente, a sua força vai baixando. E aí entra no jogo a parte mais primitiva do nosso cérebro, voltado para as nossas ações, nossas emoções. E aí você não consegue controlar isso, porque é muito mais forte do que você. Ao longo do dia, você tende a ceder às tentações, desejos e vontades muito mais fácil do que na parte da manhã. E aí tem uma questão, não entregue, pega essa frase que é muito importante, não entregue o futuro da sua vida ao acaso, à força de vontade. Não entregue. Não entregue as ações que são mais importantes para você fazer ao longo do dia, ao longo do acaso. Você não pode fazer isso. Se você identificou que a coisa mais importante para você é, como eu falei naquele exemplo lá do estudo, é o estudar, não varra uma casa de manhã. Você vai estudar. Você coloca o comportamento mais importante para você no horário que você tem mais energia, que você sabe que você vai conseguir fazer. Planejamento é isso. Não é simplesmente eu colocar na agenda tudo que eu tenho que fazer. É perceber o horário que é o mais importante para mim. Ao perceber o horário que é o mais importante, que é o que eu mais rendo, eu coloco as atividades que são mais importantes, que vão dar muito mais resultado. Isso daí combate esse esgotamento do ego. Olha só que interessante. Já estou falando que eu combate também. Mas o que a maioria das pessoas fazem? Coloca aquilo que é mais importante no final do dia. É depois que chega do serviço. Depois que chega do serviço, você já foi estressado pelo seu chefe, pelo cliente, você já está cansado de ter visto gente reclamar, de informação que você recebe, todo tipo de estímulo que você vai recebendo, seu cérebro vai cansando com isso. E você fala, não, vou chegar em casa e vou estudar. Eu só preciso chegar e comer alguma coisa. Você senta no sofá, liga a televisão, vai comer alguma coisa, passa 2 horas, 3 horas e fala, nossa, não estudei, vou dormir. Aí você fica com raiva e fala, estou procrastinando. Você colocou aquilo que é mais importante no final do dia, realmente você não vai fazer. Vai ser muito difícil de você conseguir cumprir aquilo ali. Coloca no horário que você tem força para fazer aquilo ali. Tá? É isso que você tem que fazer. Como que eu posso fazer também para diminuir esse esgotamento do ego? Mesma coisa que eu já falei, cuida do básico. Exercício físico. Quando a gente pensa de exercício físico, a gente pensa, nossa, eu vou gastar muita energia. Não, você não vai gastar energia.
Você vai recuperar energia. A energia gasta no exercício físico é diferente da energia gasta em outras coisas. E com o passar do tempo, esse tônus de energia vai aumentando. Não vai diminuindo, vai aumentando. Você vai ficando cada vez mais forte com o exercício físico que você faz. Exercício físico, alimentação, seja uma pessoa bem nutrida. Se você é uma pessoa que só come porcaria, e aí o que eu quero dizer com porcaria é alimentos com baixos nutrientes, você vai se cansar mais fácil. Você não vai conseguir se forçar a fazer o que você tem que fazer. Você não dormir bem. Aí tem outras coisas que influenciam também, mas só que isso aí a gente não tem controle. Idade, pessoas mais velhas têm o esgotamento do ego mais fácil. Então não adianta eu chegar e falar coisas que a gente não consegue controlar, porque já está dando quase 1 hora de vídeo, a gente tem que ir para frente. Porque vai até onde? 3.9, a gente está indo para o 3.4 agora. Desamparo aprendido. Se eu não me engano também já tem um vídeo sobre desamparo aprendido. O que é desamparo aprendido? Desamparo aprendido pode gerar também ansiedade. Desamparo aprendido é quando eu faço um comportamento, aquele comportamento, o resultado daquele comportamento, ele vem ou muito abaixo ao ponto de eu não conseguir perceber o resultado, ou até mesmo eu percebo, mas de acordo com o meu esforço, como ele vai muito abaixo, não vale a pena continuar, ou ele é inexistente. Ou seja, eu faço o comportamento, não vem o resultado, e aí eu tento de novo. Faço o comportamento, não vem o resultado, eu tento de novo, faço o comportamento, não vem o resultado. Com o passar do tempo, você fala assim, isso não é pra mim. Eu vou parar. Por que eu vou fazer esse comportamento? Vocês não estão dando um like nesse vídeo, pra que eu vou continuar gravando esse vídeo? Vou abandonar isso aqui, vocês ficam aí curiosos pelos restos dos 3 ali, os restos dos 5 ali, 5, e tô nem aí não. Vocês não estão dando like? Brincadeiras à parte. Mas eu faço um comportamento, não tem resultado, com o passar do tempo você desanima. E ao desanimar, isso crava em você como um fracassado. Tudo que eu faço não dá resultado. Tudo que eu faço é uma merda. Eu sou um bosta. É o desamparo aprendido. Eu aprendi que eu sou um merda, eu aprendi que eu sou um lixo, então não adianta eu fazer nada. E o desamparo aprendido ele não afeta só uma coisa. Nossa, estou estudando, não passei na prova. Estudei de novo, não passei na prova. Não é só não passei na prova. Afeta toda a sua vida depois. Porque você não é blocos separados. Você é um blocão junto. Se você falha em uma coisa e você falha de novo em uma coisa, você acha que você vai falhar no resto tudo da sua vida. É no relacionamento, é no trabalho, na amizade, é na saúde. Tudo pra você vai falar assim, eu sou merda. Tudo que eu faço dá errado. Isso é o desamparo aprendido. E eu te pergunto, se você começa a achar que você não tem solução, que tudo que você vai falhar, por que você vai fazer? Você vai procrastinar. Aí as pessoas falam, você não faz isso, você está deitado no sofá, e você fala, nossa, eu tinha que fazer, né? Mas eu não estou fazendo. E você, nem vontade você tem. É quando você está com esgotado, você está sem vontade total, você fala, nossa, eu sei que eu tenho que fazer, mas não tenho vontade de fazer. Você já está no desamparo aprendido. Porque você já se colocou tanto ali, que você acha que você não vai conseguir. Se você acha que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir, porque você nem vai tentar fazer. Isso daqui, para mim, o pior de todos é o esgotamento do ego, porque você não tem controle. A maioria das vezes você acaba fazendo muita merda. E depois é o desamparo aprendido. E são duas coisas que nós conseguimos remediar, e principalmente o desamparo aprendido, a gente consegue curar o desamparo aprendido e não ter problema dele, que para mim é muito pior do que a procrastinação. Muito pior você entrar no desamparo aprendido e você simplesmente duvidar de si é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Porque no momento que você duvida que você é incapaz de fazer alguma coisa, você não faz. E ao não fazer, você se torna um merda. Porque você não faz, você não consegue o resultado, essa falta de resultado te faz pensar, eu sou merda. E se eu pensar, eu sou merda, eu não faço o comportamento que não vai me dar o resultado e novamente eu penso que eu sou merda. E aí eu entro numa depressão, numa ansiedade, numa tristeza profunda e simplesmente a minha vida acaba. É quando você não tem vontade de fazer nada. Então como que eu combato isso, Mateus? Aí é que tá. É uma coisa relativamente simples, mas como eu tenho o costume de falar, é demorado. Toda mudança do ser humano não é uma mudança rápida, não é uma pílula que você toma e pronto, você vai resolver todos os meus problemas. Não, é uma mudança que é demorada. Coloque isso na sua cabeça para não se frustrar ao longo do tempo. E aí o que você tem que fazer no desamparo aprendido? Se o desamparo aprendido é
Eu acredito que eu não sou capaz de fazer nada, então eu tenho que começar a construir novamente a minha autoestima. Fazer com que eu perceba que eu sou bom, que eu consigo fazer uma coisa e obter um certo resultado. Perceber que eu tenho um certo controle sobre a minha vida. E aí você tem que focar nas coisas pequenas que você faz e que te dão resultado. Desde lavar um copo sujo na cozinha. Você fala, mas isso é muito pequeno. A pessoa que está no desamparo aprendido tão profundamente, ela sequer percebe que ela tem a capacidade de fazer isso. Ela começa a duvidar até disso dela. Ela começa a arrumar a cozinha. Olha, eu consegui arrumar a cozinha. E perceber, que é muito importante, perceber o resultado conseguido. Consegui arrumar a cozinha. Consegui. Acordei no horário que eu queria. Acordei. E com o passar do tempo você vai aumentando. Nossa, agora eu quero começar a malhar. Você já começa a acreditar em você. Aí você vai malha, faço exercício físico, eu quero andar, correr em volta do quarteirão da minha casa, de onde eu moro. Aí você faz isso, você chega em casa e fala, nossa, eu consegui, velho. É a percepção. Essa questão de percepção ativa, que você fez algo que você conseguiu controlar e fazer, é muito importante. Muitas pessoas fazem muitos comportamentos e não percebem o quão bom eles são. Você tem que perceber isso, não é perceber que eu sou muito bom e me achar pra caralho. Não, é eu perceber que eu consigo controlar alguns dos meus comportamentos e consigo simplesmente ter o resultado que eu preciso ter. É assim que você combate isso aqui. E aí vem justamente a percepção de valor. Percepção de valor, isso aqui também está muito intrínseco na questão de visão de identidade. Quem eu sou e onde eu quero chegar. É muito importante isso aqui, essa percepção de valor. Por quê? Você não vai fazer um comportamento se esse comportamento não for importante para você. Você não vai fazer. E muitas pessoas querem fazer um comportamento, mas não percebem o quão importante aquele comportamento é para a vida delas. É muito fácil a gente perceber no momento que a gente já começa a ter a recompensa em cima daquele comportamento. Eu vou malhar. Só que muitas pessoas acham que malhar é, não falo malhar o exercício físico, tá? É porque eu tenho costume de malhar e aí eu faço malhar e falo malhar. Estou indo lá fazer o exercício físico e eu não percebo a importância, o resultado desse exercício físico. Para mim é perda de tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer em casa. Por que eu estou aqui correndo? Por que eu estou aqui levantando um peso? Mas no momento que você começa a perceber o resultado, fica mais fácil você continuar aquele comportamento. Então, quando você percebe já o valor no início do comportamento, você sabe, se eu fizer isso, vai ser bom para mim lá na frente, você já tem um valor embutido naquele comportamento. Você já sabe que aquele comportamento é importante. E aí você dificilmente vai procrastinar. Muitos comportamentos que você faz é porque são obrigados, te obrigam a fazer e não te dão o real motivo de você estar fazendo. Quando eu era criança, minha mãe queria muito que eu estudasse, que eu fosse bem na prova, que eu tirasse nota boa. Mas para mim, nunca foi falado por que eu tinha que fazer isso. Era sempre uma coisa que para mim não tinha valor. Passar de ano, foda-se. Tirar nota boa, foda-se. Eu tô cagando para isso. Isso para mim não tem um valor que eu possa fazer. Então, eu nem estudava. Eu cheguei a tomar bomba, tomava recuperação todos os anos letivos que eu tive. Eu tomei recuperação, todos os anos. E hoje eu estudo. Por quê? Porque eu sei, hoje eu tenho uma percepção de valor em relação ao estudo. Hoje, o mesmo comportamento que antes para mim não tinha valor nenhum, hoje tem um valor absurdo. E aí eu faço porque esse comportamento eu sei que é valioso para mim. E mesmo assim, tem matérias, tem coisas, tem assuntos que eu estudo com mais afinco, porque essas matérias, essas coisas que eu estudo são muito mais valiosas do que outras. E aí as outras eu me desanimo com uma facilidade absurda. Porque simplesmente eu falo assim, isso aí não tem valor para mim, não tem valor. Então, como você combate isso? Coloque qual que é o valor em cima daquele comportamento. Beleza? Vamos seguir porque já está bem longo aqui as aulas. Impulsividade e distrações. Essa aqui talvez seja a mais clássica de todas em relação à procrastinação. Impulsividade e distrações. Olha, bateu aqui pelo menos 1 hora. No corte aí deve estar mais ou menos 58 minutos. Pessoa impulsiva, ela procrastina muito. Muito. Eu tenho que fazer um comportamento, só que eu sou uma pessoa impulsiva. E aí, eu faço uma outra coisa. Por quê? E aí pode vir uma questão, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não. Pode vir uma questão de hormônios, né? Hormônios.
uma desregulação hormonal no cérebro da pessoa. Tem muita gente que está falando disso aqui em relação à procrastinação. E como que funciona isso? Ao longo da nossa vida, principalmente hoje em dia, é muito fácil a gente pegar e ter comportamentos que são muito dopaminérgicos. Liberam muita dopamina. Ou liberam pouca dopamina, mas é uma liberação constante como rede social. Está sempre liberando dopamina. E aí quando você vai fazer um comportamento que não é muito dopaminérgico, você tende a procrastinar aquele comportamento. Ler um livro, por exemplo, pode ser um comportamento pouco dopaminérgico para você. Ver televisão é um comportamento muito dopaminérgico. E aí o que você precisa fazer? Regular o seu cérebro em relação a esses hormônios. Como que eu posso fazer inicialmente isso? Abandonando tudo que me libera dopamina? Não, porque senão você morreria. Tá? É você deixando de lado pelo menos durante 15 dias. Há estudos que mostram que nos primeiros 15 dias são os mais difíceis para a gente conseguir abandonar um comportamento. Depois disso, o cérebro já começa a se adaptar à falta daquele comportamento. Então, deixe de lado aqueles comportamentos que são mais dopaminérgicos para você. E aí pode ser pornô, jogos, pode ser rede social, televisão, pode ser até um livro para você, pode ser muito dopaminérgico, pode ser comida, muitas pessoas vão para a comida porque é extremamente dopaminérgica. Então, dá uma segurada. Não estou falando abandonar, não. Dá uma segurada naquilo ali durante uns 15 dias. Com o passar do tempo, seu cérebro ele vai regularizar e aí você vai começar a sentir prazer em comportamentos que não são tão dopaminérgicos assim. Mas que você vai precisar fazer isso para conseguir chegar onde você quer. E provavelmente são esses comportamentos que você não faz, que você procrastina. Talvez aqui seja o seu problema. E aí você tem que fazer isso. Outro problema, outra coisa que também é muito importante em relação a distrações. Ou seja, eu poderia ter feito um 3.10 aqui, né? As distrações. Sabe como você aumenta sua produtividade de uma maneira... Nossa, tô até suando já, gente. Tá dando pra ver aí? Minhas gotinhas de suor. Como você aumenta a sua produtividade de uma maneira absurda? Pausa dramática. Tirar o celular de perto de você. Sério. Assim, você aumenta muito. Tem muita gente que estuda ou trabalha com o celular em cima da mesa. Se você pegar esse celular e tirar, colocar dentro de uma gaveta, se você pegar esse celular e colocar no outro quarto, se você trabalha em casa ou estuda em casa, se tirar esse celular da sua vista, já aumenta a sua produtividade. Em média, 40%. 40% aumenta a produtividade só com uma ação simples. Tirar um objeto que te distrai de perto de você. Isso é muito importante. Essas distrações que geram a impulsividade, que eu falei aqui, né, na questão de hormônios, por que muitas pessoas elas vão para o celular? Porque o celular está perto delas o tempo todo. Hoje tem até eu esqueci o nome do sintoma lá, do trauma, alguma coisa assim, que faz da pessoa que não consegue largar o celular. Aprenda a largar o celular. Aprenda a abandonar isso que te distrai. Como que você pode fazer isso? Como eu falei, né? Largar o celular de perto de você é um exemplo. Só que aí você tem que olhar outras coisas que te geram essa distração e te geram impulsividade. Uma coisa está ligada à outra. Eu fui distraído por uma coisa e aí eu fui impulsivo por conta daquilo ali, porque essa distração é um gatilho para um comportamento. Ah, eu percebi que eu sou impulsivo e não consigo ter disciplina na dieta. Eu procrastino minha dieta. Se você procrastina a dieta, por quê? Ah, porque eu não consigo. Aí você vai ver a geladeira da pessoa, tá cheia de chocolate. Tá cheio de gatilho. Tá cheio de distrações. Realmente você não vai conseguir. Tira esse chocolate, vamos ver se não vai diminuir. E você percebe que pequenas ações já começam. Organizar a sua casa de uma maneira que ela te impulsione naquilo que você quer. Se você já faz parte desse canal há um tempo, você sabe que essa estante cheia de livros foi uma das minhas iniciativas para eu começar a ler mais. Eu comprei essa estante e enchi ela de livros. Um tanto de livro eu já não li, mas está ali. Por quê? Toda vez um gatilho, olha só, tá ali, tá ali, tá ali. É um jeito que eu arrumei de mostrar aquilo que eu tenho que fazer. É o estudar, é o ler.
Se eu sou uma pessoa impulsiva e vou para jogos, então eu tenho que tirar os jogos de perto de mim. Jogos, principalmente hoje em dia, né? Tá foda com essas bets, né? Muita gente se fudendo com eles. Posso fazer até um vídeo sobre isso. Então, assim, eliminar essas distrações. Você olha para sua vida, analisa a sua vida e fala, isso está me distraindo. Eu percebi que isso é uma distração para mim. Toda vez que eu passo por aqui, eu paro e fico aqui 30 minutos, 1 hora. Então eu tiro isso daqui da minha vida para que eu não faça isso mais. Para que eu volte com mais afinco naquilo que eu tenho que fazer. Elimine as distrações, você já elimina a sua impulsividade. Medo ou trauma, isso aqui é muito forte. O nosso cérebro faz muitas associações. O que você lembra, na maioria das vezes da sua vida, ou é porque é muito repetido para você, você sabe o seu CPF porque é muito repetido para você, ou é através de uma emoção muito forte. Quando tem uma emoção muito forte em cima de um comportamento, aquela lembrança, ela é cravada no seu cérebro. E aí quando você faz um comportamento que está sempre relacionado a um trauma, a um medo em cima de você, você vai procrastinar. E é aquilo que eu falei, né? É o medo que te leva à ansiedade. Porque você está sempre ali relembrando. Você pode não lembrar da memória, mas o seu corpo lembra, o seu cérebro lembra daquela sensação. E você vai ter que tratar e ressignificar esse medo, ressignificar esse trauma. Ou você pode abandonar totalmente o comportamento. Só que isso eu já não recomendo, porque muitos comportamentos que são associados a traumas, a medos, são comportamentos que você vai precisar fazer. Então, ressignificar o medo e o trauma. Olhar um ponto positivo. Tem coisa que não tem como? Tem. Tem coisa que não tem como e eu também não recomendo você ressignificar. Vou dar um exemplo meu. Eu caí de moto 2 vezes, quebrei a perna 2 vezes. Eu caí no total de 4 vezes de moto e quebrei a perna 2 vezes e fudi meu joelho 1 vez. Eu tenho medo. Eu tenho um trauma em cima de moto. E eu não quero resolver isso. Por quê? Porque se eu resolver, eu vou subir em cima de uma moto de novo e vou quebrar a perna de novo. E eu não quero fazer isso. Ou seja, tem medos, tem traumas que tá de boa você continuar com eles. Porque o medo é uma defesa. Não é uma prisão. É uma defesa. É uma prisão quando te impede de fazer algo que você precisa fazer. Eu não preciso andar de moto. Eu não quero andar de moto. Simplesmente eu parei. Não faço mais. Agora, tem medos que precisa ressignificar. Você pode muito ressignificar. Colocando o quê? Razão em cima daquele comportamento. Em cima daquele medo. Quando você ilumina aquele medo, você coloca ali razão em cima daquilo. Por que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Qual é o lado positivo, o lado negativo em cima disso? Você consegue realmente diminuir o medo. Talvez você não consiga acabar com ele, mas você diminui bastante esse medo. O que diminui também a ansiedade, de novo aqui, e diminui, consequentemente, a sua procrastinação. Vamos lá, grandes metas. Grandes metas geram o quê? Eu já falei. Gera, novamente, ansiedade. Grandes metas geram ansiedade? Gera. Quando você tem que fazer uma coisa que está muito além da sua capacidade, e você sabe que está muito além da sua capacidade, isso te fica ansioso. Exemplo aqui. Vamos fazer uma coisa que eu acho que todo mundo já fez, foi estudar, né? Vamos falar do Enem? Rapidinho do Enem. O Enem são quantas matérias? São 4, né? 4 blocos e a redação. Mas se a gente for olhar, matemática, português, e dentro de português, que seria linguagens, né? Linguagens humanas, tem literatura, sociologia, aí tem da natureza, que tem biologia, química, física. Então, assim, um total que umas 9 matérias, 10 matérias. Aí a pessoa quer fazer Enem. Quer passar no Enem. É possível. Só que ela cria uma meta muito grande. Eu quero passar esse ano, agora a gente está em setembro, né? 15 de setembro. Quero passar agora no Enem, já agora que eu sei em novembro, início de novembro. Eu tenho 2 meses para estudar. Sem porra nenhuma. É uma meta muito grande. Muito grande. Essa pessoa vai olhar a data chegando muito perto e ela vai ficar ansiosa. Porra, por quê? Porque simplesmente eu tenho uma meta muito grande. Eu tenho que estudar 9 matérias para ir bem no Enem. Para passar, sei lá, em medicina, que é um curso mais concorrido que tem. Eu falo, não vou conseguir. Começa a duvidar de si mesmo. Isso vai gerando uma ansiedade, ela vai entrar na procrastinação. Por quê?
Porque simplesmente a meta é muito grande. E como você combate isso? Metas menores. Você pode combater isso, em vez de ser, nesse exemplo do Enem agora, Enem do ano que vem. Você aumenta o tempo para cumprir a sua meta. Eu aumentei o tempo. Ao aumentar o tempo, eu consigo fazer melhor. Além disso, eu tenho que dividir em metas menores. Como assim? Em vez de você focar, falou demais e a garganta fica seca. Em vez de você focar, no todo que você tem que fazer, você divide em pequenas partes. Eu tenho que estudar 9 matérias de não sei quantas coisas. Bom, legal, isso aqui é tudo que eu tenho que estudar. Vamos diminuir? Eu vou diminuir isso aqui para estudar 1/3 disso daí em 1/3 do tempo. Já houve uma diminuição. Ah, mas não teve a diferença? Teve muita diferença. A visão que você está tendo agora não é a visão do todo, é a visão de uma parte. Vamos diminuir mais ainda até chegar no hoje. Hoje o que eu tenho que fazer? Hoje eu tenho que sentar durante 4 horas por dia. Eu fico acordado 16 horas, então é 1/4 do tempo, estudando matemática, física e química. Eu vou estudar um capítulo de cada um. Olha só, numa matéria que é muito grande, eu dividi com uma matéria menor. Em vez do meu foco ficar lá na frente, na meta que eu quero grande, eu foco na meta que eu quero aqui, pequena. Diminui muito a sua ansiedade. Faça isso, diminui a sua ansiedade. Nossa, eu estou falando mais sobre ansiedade do que sobre procrastinação. Por quê? Porque a ansiedade leva à procrastinação. Você viu que foi a primeira, é a mais difícil. É a mais complicada. É o que faz você procrastinar com mais frequência. É a ansiedade. Fazendo isso, diminuindo as metas, você consegue diminuir a ansiedade e, consequentemente, a procrastinação. Essa daqui é muito interessante, que eu li isso recentemente. Pensamentos negativos. Foi bem recentemente, se eu não me engano, foi esse ano que esse artigo ele foi publicado. Eles pegaram um grupo de estudantes e queriam ver por que procrastinam. E o que eles descobriram? Que as maioria das pessoas, daquele estudante, e aí a gente pode olhar isso para a nossa vida e ver como que isso afeta a nossa vida, mas a maioria dos estudantes, eles procrastinavam com medo. Mas o medo por conta dos pensamentos negativos em cima daquele comportamento. Eu vou fazer uma coisa, mas a minha atenção, o meu foco não está relacionado ao positivo daquele comportamento, ao sucesso daquele... Nossa, eu tô tendo uns negócios muito estranhos hoje. Voltando aqui. Eu olho e vou fazer um comportamento. Em vez de eu pensar no positivo daquele comportamento, eu ver o quão bom aquele comportamento é para mim, eu ver os resultados, os pequenos resultados que eu consigo ter, eu foco no errado que pode acontecer. Se eu fizer e dar errado, se eu fizer e dar merda, se eu fizer não sei o quê. Eu começo a focar tanto nos pensamentos negativos em cima daquele comportamento, que simplesmente o seu cérebro ele vai ativar um modo que é simplesmente o não vou fazer. Porque se você foca demais no coisa ruim que pode acontecer, por que você vai fazer? Não tem motivo, velho. Não há motivo de fazer algo que você acha que vai dar errado. Focar demais em pensamentos negativos, você vai deixar de fazer. E foda é que quando você tem um pensamento negativo, aquilo ali é igual uma erva daninha, vai se instalando totalmente no seu cérebro. Começa um pensamento negativo. Se você não combater aquele pensamento negativo, você tem 2, 3, 4, 5, você vai tendo só pensamento negativo. E aí você vai procrastinar por conta de pensamentos negativos. Como que eu combato isso? Isso aqui eu já falei várias vezes. Você combate isso aqui através de um exercício muito simples. As 3 bênçãos. Eu falo de novo porque isso aqui mudou a minha vida. De pensamentos negativos constantes para pensamentos positivos. Como que funciona isso? No final do seu dia, você vai pegar 1 minuto por dia, e vai mostrar para si mesmo 3 coisas boas que aconteceram. 3 bênçãos que aconteceram. E não é muita coisa grande não, é coisa simples. Eu acordei e minha esposa, meu marido estava do meu lado. Eu escovei dente e tinha água. Olha que coisa simples. Mas isso é o básico, Matheus. Não é não. Para você talvez seja, porque você já tem esse costume desde quando você nasceu. Mas tem muita gente que não tem água potável para escovar dente. Tem muita gente que não tem escova de dente. E você tem que olhar para isso como algo positivo para você. Eu escovei meus dentes.
Eu tenho comida na minha geladeira, não passo fome. Algo que para nós é algo trivial, algo normal, tem que ser visto como algo muito bom. Eu tenho minha mãe viva. Se você tem, parabéns. Eu não tenho a minha mãe viva. E eu farei de tudo para tê-la viva. Mas eu não posso. Nesse mundo não existe mágica. Esse mundo é um mundo real. Então, minha mãe, infelizmente, não está mais aqui. E se eu tivesse minha mãe aqui, nossa, com o meu pensamento de hoje, puta que pariu, eu estaria feliz. Só essa bênção para mim já valeria por todas as outras. Já me deixaria extremamente feliz pelo resto da minha vida, isso daí. Mas eu não tenho condição. Então, olha só, coisas que para nós é muito básico, muito simples, todo mundo tem, você tem, pode se tornar bênção se você olhar para o lado positivo daquilo ali. Se você percebeu quão grandioso é ter aquilo ali. Eu te recomendo fazer isso. Todos os dias, 1 minuto por dia, eleger 3 coisas que são boas para você e anota. Porque ao longo do dia, ao longo da sua vida, você vai perceber a visão que você vai mudando. Olha, coisa boa aconteceu aqui, coisa boa aconteceu ali. Mesmo em dias tão tristes para nós, tem coisas boas que nós conseguimos perceber. Com carinho, com atenção, a gente consegue perceber. E ao fazer isso, seu cérebro muda de pensamento negativo para um pensamento positivo, o que faz você parar de procrastinar com muito mais facilidade. Espero que tenha ajudado vocês com essas raízes aqui. Espero que tenha ajudado vocês com tudo que eu falei aqui. Espero que você tenha ficado até o final desses mais de 1 hora juntos. Como eu disse, cada uma dessas raízes merece um vídeo inteiro só para elas. E eu pretendo fazê-los. Me segue aqui, caso você queira ver. Procure, caso você queira ver do meu canal e outro canal sobre essas raízes. Muito obrigado e até a próxima.